naquelas fotos, né, que passaram aí da história da igreja, a gente vê que a gente não envelhece, é só o cabelo que vai ficando mais branco. É uma transformação. Hoje nós vamos começar essa série, que é sobre construindo o templo de Deus. Deus já habitou em 3 templos, ou não que ele habite, porque nem todos os céus conseguem comportar, mas em 3 momentos ele enviou o seu Espírito como representante na terra a um lugar específico. O primeiro destes foi o tabernáculo de Moisés, que nós já falamos esse ano sobre essa questão, que Deus disse: como vocês precisam da minha presença. É interessante que a Bíblia diz que Deus deu Jesus para nós e nos deu a Ele, nos deu o ser humano para Jesus. E então o primeiro lugar dessa presença foi no tabernáculo de Moisés, onde Deus então habitava ali no seu espírito, né? A sua presença estava ali, através do Espírito que entrou naquele lugar, a nuvem, né, também possuída pelo Espírito de Deus, fazia sombra de manhã e luz à noite, para dizer para o povo de Israel: isso aqui é o seu guia, isso aqui é a minha presença. 600 anos depois, Davi teve esse desejo de construir um lugar permanente no monte que é hoje chamado Monte do Templo, né? Que até hoje existe ali em Israel, em Jerusalém. E ele queria fazer um templo bonito para Deus, de pedra, de ouro, porque o primeiro era de couro, tecido, e ouro, prata, e era portátil, podia ser, ele acompanhava Israel conforme as peregrinações. E depois ficou parado muito tempo numa área, mas não era Jerusalém, era abaixo de Jerusalém, entre Jerusalém e a costa do Mediterrâneo. Então Davi teve esse sonho, recebeu de Deus os planos, ele agrariou o dinheiro e todos os materiais para construir o templo, mas Deus não permitiu que Davi construísse o templo. Quem construiu o templo foi Salomão. E Salomão então construiu esse templo, e a partir dali a presença de Deus se fez manifesto ali naquele lugar. Pelo pecado de Israel, o inimigo veio e destruiu aquele templo. Foi reconstruído por iniciativa de Esdras, mas quem pagou as despesas foi o rei Dario, que reconstruiu o templo, um pouco menor, mas ali ainda era o lugar da presença de Deus. Mais tarde, sempre em cima daquela mesma base, daquele mesmo alicerce do templo de Salomão, mais tarde Herodes, um pouco antes da vinda de Jesus, reconstruiu, e dessa vez ele aumentou até o tamanho do monte, né, o platô do monte, por isso aquelas muralhas que você vê em Jerusalém, e ele aumentou o tamanho do monte para poder fazer um templo maior, um templo lindíssimo, não tão ornamentado e rico quanto o templo de Salomão, mas maior. E era esse o templo que Jesus, quando você vê no Novo Testamento que Jesus andava no templo, nos pátios do templo, era aquele templo onde ele foi apresentado. Mas Jesus um dia disse: eu derrubarei esse templo e em 3 dias reconstruirei. O que ele estava dizendo? Que aquele templo ia deixar de ter validade. A presença de Deus ia sair dali, e a presença de Deus saiu daquele templo no dia da morte de Jesus, quando rasgou-se o véu. Então o Espírito saiu dali, a partir dali aquele templo não tinha mais validade para Deus. Tenho certeza que os sacerdotes construíram de novo aquela cortina, mas
aquela cortina que separava o santo dos santos, né, o lugar santo dos santos, da outra parte, então deixou de ter validade porque o Espírito saiu. Mas Deus já havia profetizado no Velho Testamento, como Jesus também havia profetizado, que Deus iria construir um novo templo. E o novo templo é a sua igreja. Não mais de pedra, não mais de cimento, de madeira, de ouro, e sim no coração dos seus seguidores, dos seus filhos. Então hoje nós vamos falar sobre isso, porque isso se chama a igreja. Hebreus capítulo 12, ele termina com essa questão que nós chegamos a uma coisa muito superior ao templo, muito superior ao monte de Sinai. Nós chegamos à igreja do primogênito. E Deus então, ele fala no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, começando no verso 10, ele fala que conforme a graça de Deus que me foi concedido, eu, Paulo falando, o apóstolo Paulo, eu como um sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia, letra maiúscula, significa o dia do julgamento, a vinda de Jesus, o julgamento da terra, o julgamento da terra e dos homens, trará à luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, nessa passagem nós vemos claramente que Jesus, a pedra de esquina, que nós vamos ler no outro versículo logo mais, Jesus é pedra de esquina. A pedra de esquina é a pedra que se coloca, o ponto inicial da onde você vai esquadrejar o prédio, da onde você vai fazer todas as medidas. A Bíblia diz que Jesus é essa pedra de esquina. No livro de 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim, aliás, vamos começar no verso 4. À medida que se aproximam dele, de Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, ou o santuário santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Aí ele diz em seguida, aí ele profetiza, né, ele repete uma passagem de Isaías, onde Isaías fala que a pedra angular, ou a pedra de esquina, né, de Sião, escolhida e preciosa, aquele que confia nele jamais será envergonhado, falando de Cristo. No verso 7 ele diz, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, ou a pedra de esquina, né? E ele diz, mais adiante, ele fala daquele sonho de Nabucodonosor. Ele disse, bem-aventurada a pessoa que cai sobre essa pedra, que é Jesus, e se humilha. Ai daquele sobre quem a pedra cair, seguindo ali, né, o desenho daquele sonho, onde a pedra esmaga as nações no dia do juízo. Então, bem-aventurado aquele que se humilhar, entregar a autoridade da sua vida a Jesus Cristo, aceitar Jesus como o chefe da sua vida. Ai daquele que continuar de coração duro e no final será esmagado.
A música que nós cantamos, a penúltima música, né? Que fala assim, eu estava condenado. Eu acho que nós só vamos ver a intensidade da condenação, a terrível condenação que nós estávamos destinados no dia do juízo. Quando nós virmos aquelas pessoas que serão ressuscitadas, a Bíblia diz, vão ser pronunciado o julgamento por terem rejeitado o Rei da Glória e vão ser colocados no lago de fogo para todo sempre. Só então nós vamos reconhecer realmente a grande condenação do qual nós fomos puxados, nós fomos retirados pela graça de Jesus. E então Jesus deixou a sua igreja, e em outra passagem de Paulo ele diz, Jesus é pedra de esquina, né, aquela pedra angular, e o alicerce construído sobre Jesus e os apóstolos. Os apóstolos, na verdade, eles continuaram a desenvolver as sapatas e o alicerce da igreja, sobre o qual então nós construímos. A tarefa dos apóstolos, como já falamos muitas vezes, era preparar essa Bíblia para nós, e aqui nós temos tudo o que precisamos para dar seguimento à igreja. Paulo então aqui diz, olha, mas em cima desse alicerce, por isso que eu trouxe aqui, né, pedras de barro, que a gente chama de tijolo, tá? E nós estamos sendo construídos, É você coloca um em cima do outro. Nós vamos mais tarde falar sobre, é importante, você não pode fazer uma construção com a pedra solta. A pedra solta, ela cai e bate na cabeça de alguém, entendeu? Ela cai e esmaga. Você tem que, um do lado, prendendo a outra do lado, embaixo, em cima. E assim a igreja, é bem consolidada, ele vai falar em Efésios, bem consolidada, se segura. E a massa que segura uns nos outros é o amor. E eu trouxe hoje também aqui algumas ferramentas, porque para você fazer uma boa edificação, você tem que ter 1 metro para fazer as medidas certas, que ajuda você a esquadrejar o seu prédio, fazer corretamente o seu prédio. Você também tem, olha só, um prumo, você tem que ter um prumo. Né? E a Bíblia diz que a palavra de Deus é esse prumo, pelo qual você apruma a parede, quando você constrói. Eu me lembro uma vez, um auxiliar de pedreiro estava fazendo um muro para mim, aí eu saí, umas 2 horas depois eu cheguei, e ele não estava, obviamente não usou prumo, porque já parecia assim um cálice, já estava assim, já estava para cair a fileira de cima, né? E assim, então o prumo é justamente, Deus diz que a palavra de Deus é um prumo para nossas vidas e para nossa igreja. E é isso que nós vamos falar nessas 6 semanas. Nós vamos falar sobre isso. Nós temos que aprumar nossa igreja, porque nós queremos que aquilo que nós vamos construir, que ela resista no dia do julgamento. Nós não queremos ser daqueles que chegam lá, olha só, ele diz assim, no verso assim, uns vão construir com palha. Olha só como Deus já sabia que o pessoal ia falar em palha no dia de hoje. Né? Isso é uma igreja muito palha, né? Isso é uma igreja Fanta, não tinha Fanta na época, por isso não falaram Fanta, mas Deus já sabia que em cima desse alicerce, que é correto, seguro, pessoas iam construir com todo tipo de material, ia ter igreja de todo tipo, até igreja de plástico, ia ter. Mas nós queremos ser uma igreja como Deus quer, e nós queremos então ter um nível, né? Nós queremos ter um nível para se alinhar, que se usa com a linha, para as carreiras ficarem certas, para não ficar desnivelado. Nós queremos ver as medidas, nós queremos ver o prumo, porque nós queremos construir uma igreja que seja agradável e bonita aos olhos de Deus. Nós estamos construindo um templo, e é interessante que no final da construção do tabernáculo e no final da construção do templo de Salomão, Deus veio e inspecionou para ver se estava tudo certinho. Havia um padrão, e Deus tem colocado um padrão também para a sua igreja, e nós queremos falar sobre esse padrão. Você precisa conhecer esse padrão, porque você, como Pedro diz aqui, você é uma pedra que está sendo colocada ali. Deus está usando a sua vida para ser uma pedra para a construção do seu templo. Então, nessa série, nós vamos falar sobre o que Deus diz, como deve ser a igreja, como Deus ensina que a igreja deve ser. Agora, veja só, Deus tem permitido, em cima desse alicerce, muito tipo de construção.
E o julgamento final é que vai decidir quem construiu direito e quem não construiu direito. E é interessante que ele diz no verso 16, muitos vão chegar, mas sem nenhuma recompensa. Vão chegar vão chegar no céu com a salvação. Nada do que fizeram na terra vai valer. E certamente, eu sei que você não quer perder todo o seu investimento de uma vida inteira no dia do juízo. Eu quero que a nossa igreja seja um daqueles que Deus diga assim, olha, foi bem construído, foi bem edificado. Há uma boa recompensa para aqueles que investiram as suas vidas na construção dessa igreja. E você já sabe logo daí, você já vê que a igreja então não é esse templo. Agora, o nosso templo, os nossos auditórios, nossas salas, toda essa parte de estrutura do nosso campus, dos nossos prédios, elas refletem o que nós achamos da igreja, o que nós pensamos da igreja, como ela deve ser. Por isso que você vê que a nossa igreja não é uma igreja ornamentada, é uma igreja feita por nós, bancos produzidos por nós, muitas cadeiras doadas. Você vê a simplicidade, porque nós acreditamos que Deus quer que a coisa seja assim. O que nós queremos ver brilho é na vida das pessoas. Nós queremos ver homens que não são adúlteros. Nós queremos ver mulheres que são fiéis, que são boas mães, boas esposas. Nós queremos ver pessoas que são influência na sociedade. Nós queremos ver políticos que vão mudar realmente a sociedade. No Brasil, nós sofremos de um cristianismo que não mudou a sociedade. Quando você vai para a penitenciária, 50% das pessoas lá dentro são evangélicos. Os outros 50% são cristãos. Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse que não muda, que deixa as pessoas, que as pessoas continuam matando, roubando? Então, nós entendemos que Deus tem um propósito para a sua igreja, nós queremos falar sobre isso. Por quê? Porque se você participa conosco, é porque você quer fazer parte. Mas às vezes é tipo a pessoa começa a te vender um plano, uma casa. Muitas pessoas erram porque não vão saber os pormenores. Como é que é esse plano? O que eu estou assinando aqui? Leia para saber o que você está assinando, porque depois que você assina, é um contrato. E você precisa saber exatamente que tipo de igreja, que tipo de templo nós queremos que Deus quer que a gente construa sobre esse alicerce dos apóstolos e de Jesus, para você poder dizer assim, sabe uma coisa? Eu não vou encaixar. Porque às vezes a pessoa diz assim, por que você é daquela igreja? Eu sou daquela igreja porque eu acho aquele pastor muito legal, eu gosto da mensagem dele, Ou então, eu sou daquela igreja, sabe por quê? Porque eu acho que ali tem muita oportunidade para eu, assim, fazer negócios aí, que tem muita gente, eu vou conhecer muitas pessoas. Ou talvez a pessoa, porque eu acho legal, tem um programa de crianças fantástico. Nós temos pessoas que vêm só porque tem um programa para crianças. Parabéns por trazer suas crianças, mas se você vai fazer parte dessa igreja, você precisa saber em que você está se metendo. Que camisa você está vestindo? Nós queremos ser transparentes, porque a Bíblia diz que subiu com Israel, quando saíram do Egito, um populacho, um povo que aproveitou aquele momento da libertação, para saírem junto, também outros povos, e até alguns egípcios saíram junto com eles, achando que ali ia ter a bênção de Deus, e saíram, mas esse povo não era um povo de Deus. E mais adiante eles se tornaram um grande obstáculo na vida de Israel. E nós queremos que cada pessoa que decide fazer parte dessa igreja, saiba em que você está se metendo. Por isso nós vamos fazer essa série de mensagens. E no final você diz, sabe uma coisa? Estou fora. Estou fora. Ou então, eu estou dentro. Porque tem uns aqui que estão um pé dentro e um pé fora. É ou não é? E você sabe quem é você. Não precisa eu apontar para você, tá bom? Mas você sabe. Se você está só dentro, toda semana te pergunta, e se você está em grupo? Não, em grupo não. Você tem algum ministério? Não, eu só assisto o culto. Tá bom. Mas agora você vai saber quem nós somos, o que nós fazemos, e você decide, porque a vida é sua. É a sua vida que vai ser utilizada para construir este templo ou não do Senhor.
nós entendemos então que a igreja é esse templo que está sendo construído, e Deus tem dado uma missão para a igreja, e essa missão nós vamos dividir em seis propósitos, ou seis elementos. Nós vamos chamar de propósitos, 6 propósitos que Deus tem colocado. Nós entendemos que Deus colocou para nossa igreja. Nós entendemos que Deus quer isso para nossa igreja. O primeiro propósito desses aí, chama-se o propósito de evangelizar. Em Mateus capítulo 28, olha comigo, Mateus capítulo 28, e para você que está chegando agora, uma das marcas da nossa igreja é que todo mundo faz anotação, né? Faz anotação, porque quando você faz anotação, você aprende mais, e de repente depois você quer revisar, você está anotado aí, não precisa assistir tudinho em vídeo de novo, para poder pegar um versículo, né? E de vez em quando, pessoas visitantes, até os pastores às vezes vêm visitar, eles vêm e visitam, e no final do culto, diz assim: pastor, você poderia me dar o esboço da sua mensagem? Eu digo: você não anotou? Não, então eu não vou te dar o esboço. Eu vou te dar o esboço, tu vai perder. Se você estava interessado, tinha que estar anotando, faz parte. Nós entendemos que a gente, para aprender, a gente tem que anotar, tem que se esforçar um pouco. Então, em Mateus capítulo 28, começando no verso 18, a última coisa que Jesus falou, minutos, né, segundos antes de ascender aos céus, de subir naquela nuvem para os céus, esperando o dia da sua volta, Jesus disse assim, e aproximando-se dos discípulos, Jesus disse: toda autoridade foi me dada no céu e na terra, toda autoridade. Deus deu a terra para Jesus e deu a Jesus para a terra. Toda autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto, vão, agora é a ordem, é a última ordem que ele deixa para a sua igreja: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é a missão o propósito de evangelizar. Nosso propósito número 1 é evangelizar. O que é evangelizar? É espalhar esse evangelho, ensinar esse evangelho, propagar esse evangelho, que é as boas notícias, que não precisa você ir para o lago de fogo, não precisa você ir para o inferno, você pode ter salvação, você pode ter perdão, você pode voltar ao propósito pelo qual Deus te fez, você pode voltar, você pode curtir tudo isso aí, você pode ter essa vida com Deus. Esse é o evangelho. Não precisa você sofrer uma eternidade longe de Deus, como é destinado ao homem. Todos os homens entram no mundo para terminar afastado de Deus por causa do pecado original. O pecado, a Bíblia diz, ele entrou pelo mundo através de um homem e contaminou todo mundo. Todos nós estávamos condenados. E Jesus, então, ele trouxe o evangelho. A vinda de Jesus foi justamente para dar uma solução a esse problema, para nós não precisarmos passar por isso, e isso chama-se o evangelho, que é a entrega da nossa vida ao Senhor Jesus. Através da sua morte e ressurreição, nós podemos receber o perdão do nosso pecado. Esse é o evangelho. Jesus morto e ressuscitado ao terceiro dia, e através da sua obra, aceito por Deus, e ele sendo humano, Jesus sendo humano também, ele pôde pagar o nosso pecado. O Deus infinito e eterno, mas também o humano infinito e eterno. Ele pôde então pagar nosso pecado. Esse é o evangelho. E Deus então deu como missão da igreja evangelizar. Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz: pois eu não me envergonho desse evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. E Deus quer que todas as pessoas, ajuste esse microfone aqui nessa sala aqui, não sei porque eles estão tendo problema, e de vez em quando está vendo uns esturros lá de voz, e é microfone mesmo, tá? Vê se a caixa está virada errada. Se eu pudesse, eu passava por essa parede direto. Faz parte da gente também, né? A gente vai dando jeito conforme pode. Mas tem uns que são meio
meio agitado. Depois me vê qual é essa aula que a gente vai eliminar. Né? Às vezes eu me perco todinho. E você, professor, quando você dá aula num lugar desse aí, lembra disso para mim. Lembra disso. Tenha misericórdia, tenha amor pelos seus irmãos. O fundamento é esse. Vai lá, baixe mais. Não baixaram mais ainda. Baixa. Se precisar, tira a caixa. Tira a caixa. Porque é um problema hoje em dia, né? Você sabe que a maioria das pessoas já estão ficando surdas, sabia disso? Está um problema sério. E esse negócio de você botar isso aqui no ouvido, os jovens estão ficando... A maioria dos jovens já estão 25% a 30% surdos. Aí o que acontece? Aí é o pessoal da sonoplastia, né? Aí botam alto som, porque para eles é normal, mas não é normal. Às vezes eu chego aqui, às vezes eu vou, né? Eu dou um ataque aqui, porque isso está estragando o ouvido de todo mundo, né? Então, tudo isso aí faz parte de você ser um filho de Deus. Ser cristão, ele é muito englobante. Isso fala de você não fazer coisa para prejudicar o seu irmão, né? E eu vejo isso nas igrejas. Às vezes o som, tem vezes que eu vou em igreja que eu tenho que botar, eu já botei até algodão aqui, né? Você fica ali, fica feio, mas eu não vou deixar estourar meu tímpano que Deus me deu, por causa de um bando de jovens que andam o dia todinho com a música aqui estourando no ouvido, chega a cabeça, tuf, você já viu, né? Tuf, 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 né? Às vezes o olho, tuf, tuf, né? Pronto, agora resolveram o problema do som. Não sei como é que vão dar aula agora, mas de qualquer forma, continuando. Então nossa primeira missão é evangelizar, é levar esse evangelho. A minha pergunta para você: se eu disser assim, evangeliza essa pessoa do seu lado, ela está para morrer agora, ela tem mais 3 minutos de vida, você consegue evangelizar direito? Consegue? Tem certeza? Ou você, pastor, vem cá rapidinho, ele está morrendo, né? Uma vez eu atravessei a balsa do Cacau Pereira, na época antes da ponte, né? Eu me lembro, eu ouvi durante 20 minutos, 2 pastores, ali naquele suadeiro, naquele fedor ali daquela parte de cima, aquilo era muito horrível ali. Já atravessaram, aquilo era muito horrível. E 20 minutos os 2 pregadores pregando, e eu só prestando atenção. Nos 20 minutos, nem se o cara quisesse aceitar Jesus, não tinha como aceitar Jesus. Era só gritar, aleluia, Jesus, isso, e é o pecado, Paulo, pecado, e aleluia, Cara, eu atravessei, eu só queria ver se em algum momento, se alguém tivesse perdido ali, e tinham bastante perdidos, né? Inclusive eu acho que os 2 pastores, mas não tinha, eles não pregaram o evangelho. Paulo disse que você tem que pregar o evangelho de uma forma clara. Então veja só, falando nisso, uma das coisas que Deus mostrou para nós, é que primeiro, para você pregar o evangelho, você tem que chegar nas pessoas. Eu me lembro quando eu comecei a ver aqui em Manaus, os condomínios subindo, aqueles condomínios fechados. Porque quando era criança eu fazia evangelismo, sabe? Batia na porta, e eu levei muita portada. Ali na Chapada, aquilo era um bairro desgraçado. Aquilo, não sei, eu não teria colocado o nome daquele bairro nessa igreja, não, porque era muito bêbado e cearense, daquele assim, durão, ruim. E olha, eu gosto de cearense, mas aqueles ali eram muito ruins. Eu levei tanta portada na cara, né? Assim, você ia convidar, você vai ter um culto, pá! Eu sou dessa religião, nasci na religião, vou morrer nessa religião, nem que eu vá para o inferno, mas eu vou na minha religião. E eu dizia, então vá para o inferno, né? Era muito. E aí de porta em porta, eu também fiz em praça, de sentar, de tentar chegar assim com a pessoa, sentar. Você já ouviu falar da salvação de Jesus? Já fiz. Que foi método, e todos os métodos praticamente eu acho que eu já usei, né? A pulseirinha, o livrinho sem palavras, e eu achei que cada tempo, cada época, Deus dá certas formas. E eu me lembro quando comecei a ver os condomínios, como é que nós vamos alcançar esse pessoal em Manaus? Manaus vai ficar agora um lugar que você não consegue nem botar um convite.
Como é que a gente vai conseguir esse pessoal? Será televisão? Será rádio? Será mídia? Como é que nós vamos conseguir? Naquele tempo não tinha mídia ainda, essa mídia, né, virtual, os computadores e celulares. E foi naquele momento que Deus mostrou uma forma. Ainda quando eu era pastor da outra igreja, eu vi uma forma de alcançar essas pessoas, de fazer um programa show de bola, como diz, né? Fazer um programa bem atrativo, que as pessoas quisessem vir, uma coisa de qualidade, né? E que as pessoas viessem, e ali a gente ia ter uma oportunidade de falar o Evangelho bem claramente. E isso aí se tornou parte, quando eu vim ser pastor daqui, parte do DNA dessa igreja. A cada ano nós fazemos grandes produções, né? Cada vez melhores e mais requintados, onde as pessoas vêm. É o Fantasma da Ópera, é o Musical de Oz, como é que é? A Bela e a Fera, Piratas, esse ano que vem vai ser os Piratas, o Sonho de Natal, né? Então, o que acontece? As pessoas vêm, e dentro daquela apresentação tem o Evangelho. Se você for bem esperto. Mas não pense que numa programação daquela, sempre fica, às vezes fica assim, entendeu? Porque cada pessoa, ela vem com o seu próprio filtro. E ela então interpreta aquelas coisas, dentro da consciência dela. E ela pode estar interpretando essas coisas como uma coisa, é um ET que veio, entendeu? Esse pessoal é dos ETs. Então, tem aquela coisa, e nós que já conhecemos, sabem que ali tem um enredo, que ali é baseado na Bíblia. O Sonho de Natal é um pouco mais diferente, porque a gente segue realmente a Bíblia. Mas essas coisas, então, é assim um negócio meio abstrato. Por isso, agora vê se você notou. No final de toda a apresentação, os últimos 20 minutos, o que é? O que é nos últimos 20 minutos? Tem apresentação, tem música, tem a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, pegando daquele tema, para pegar aquela emoção, abrir o coração das pessoas, mas pegar e pregar o Evangelho, tá? Nu e cru, na lata, para as pessoas poderem dizer, eu quero ou eu não quero. E a gente ainda dá uma oportunidade de tomar uma decisão, porque eu já vi muitas igrejas que tem, porque tem outras igrejas que têm espetáculo, eu já vi igrejas que fazem espetáculo no final, que Deus abençoe vocês, até o próximo ano, e as pessoas vão embora, perdido do mesmo jeito que entraram. Então aqui, na nossa igreja, nós vamos sempre ter essa mensagem. Eu me lembro uma vez, alguém que chamou alguém para a oficina do casamento, e ele prometeu para os 3 colegas dele, ateu e ímpio, que o pastor lá não ia falar nada de Deus. Mentiroso. Era membro daqui, mas era mentiroso. Na verdade ele não era membro ainda, era só interessado. Era mentiroso, mentiu. Aí depois disse, poxa, eu pensei que você não ia falar nada. O pessoal ficou chateado porque você falou em Deus, Cara, tu acha que eu quero realmente que os casamentos das pessoas sejam melhores? Eu quero, olha, sem Jesus, o cara tem um casamento bonito, vai ser até melhor. O casamento ruim até que é bom, porque já faz a pessoa acreditar no inferno, né? E no diabo, né? Porque tem mulher que acha que mora com o diabo, e tem homem que acha que mora no inferno, entendeu? Então, por que curar, por que ajeitar os casamentos se a pessoa não vai levar Jesus? Jesus é a solução. Um bom casamento só vai durar até um dos dois morrer, e olhe lá. Um bom casamento não leva para o céu. Então sim, nós queremos que pessoas tenham bons casamentos, principalmente o povo de Deus, porque aí vai resplandecer a glória de Jesus, vai fazer as pessoas quererem isso na vida deles. É o fruto do Espírito. Mas a nossa missão, o nosso propósito é o Evangelho. As pessoas têm que ter uma oportunidade de dizer sim, eu quero Jesus. Uma pessoa me falou recentemente que ele foi criado na igreja, desviou como adolescente, saiu no mundão, voltou há pouco tempo. Ele disse que em todos os anos de igreja dele, olha, é uma igreja grande e conservadora, diz que ele nunca ouviu sobre a questão de Jesus ser o Senhor da vida da gente. Era só crer que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Pronto, vai para o céu.
Não é isso aí. A Bíblia diz que até os demônios creem isso daí. E tremem. Mas não são de Deus. Por quê? Porque tem que haver esse senhorio, tem que haver essa entrega da nossa vida para Ele ser o Senhor. E quando nós oferecemos, abrimos a porta para Jesus entrar, aí o Espírito Santo entra e Ele que nos guia. E nos lacra, nos sela. E nos garante. O Espírito Santo é Deus. O Espírito de Jesus, Gálatas capítulo 4, verso 6. E é isso que nos garante a salvação. Então, sempre nós vamos pregar o Evangelho. E é importante que a gente entenda isso. Em todas as nossas atividades, nós não temos atividade só por atividade. É uma atividade legal, vamos fazer. Às vezes as pessoas, toda semana tem alguém, vem alguma organização, alguém, olha, a gente gostaria que vocês participassem disso com a gente. A gente gostaria que vocês fizessem para ajudar a nossa sociedade. Olha, sabe como é que a gente ajuda a sociedade? Fala para mim, como é que a gente ajuda a sociedade? Evangelizando. Nós vamos ajudar a economia do Estado? Evangelizando. Toda pessoa que realmente aceita Cristo, ele vai deixar de ser ladrão, ele vai deixar de ser um bandido, ele vai deixar de ser um assassino. Nós vamos, eu tenho um amigo que está numa cidade, no sul do Brasil, uma cidade, claro, bem pequena, eu acho que tem 10 mil pessoas, mas na cadeia não tem uma pessoa presa, nenhuma pessoa presa. É esse o Evangelho de Jesus Cristo, que transforma a vida. O bandido não é mais bandido, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais. É esse o Evangelho. E esse é o Evangelho que nós queremos, nós entendemos que é importantíssimo. Isso faz parte. Esse é o Evangelho que transforma as vidas. E nossa missão não é ganhar pessoas de outras igrejas. Quando eu comecei a ver muitas pessoas de outras igrejas virem, aí no início, todo ano eu fazia a mensagem da lipoaspiração. Vai embora! Até teve um pastor que disse que ele não acreditou, ele veio de férias aqui, ele é de uma outra igreja aqui, ele tirou férias, que ele não aguentava mais a igreja dele. Aí ele veio passar férias aqui com a gente, ele disse, sentado ali, ele não acreditou quando ele ouviu eu dizer assim, olha, você que é membro de outra igreja, vai embora. Vá para a sua igreja, o que você está fazendo aqui? Sua igreja não sente falta de você, não? Por quê? Porque a nossa missão não é chamar pessoas de outras igrejas. Pessoas que vão para o céu, fiquem na sua igreja e transformem a sua igreja para ser também uma máquina de evangelismo. É isso que eu digo. Agora, nossa igreja está aqui para pessoas que não conhecem Cristo. E eu entendo que muitas pessoas em muitas igrejas evangélicas não conhecem Cristo. Não conhecem Cristo. E esses são bem-vindos. E eu entendo que também tem muitas igrejas que atrapalham os seus membros de realmente usar a sua vida para o Senhor. Esses são bem-vindos. Mas quem vem para cá, precisa entender, nossa missão principal é evangelizar. Segundo propósito número 2. Nesse mesmo versículo, de Mateus capítulo 28, verso 18 e 19 e 20, que nós chamamos a comissão, onde Jesus dá a ordem final para a sua igreja, como ela deve ser construída. Ele diz assim, batizando-os, porque quando você batiza é que a pessoa declara, naquele tempo principalmente, hoje é até um pouco diferente. Naquele tempo, se a pessoa aceitasse Cristo, por exemplo, ele estava aqui no sonho de Natal, aí quem quer aceitar Cristo, levanta a sua mão, pega a fichinha, sim, agora pega a sua fichinha, já vai ali para trás, ali fora já tinha, o pessoal já ficava só de calção, ou de cueca, ou de nada, era assim, e já iam batizavam todinho. Aí a pessoa, quando ia ser batizada, eu declaro Jesus como Senhor da minha vida, entendeu? Era assim, aí já saía ali, o batismo era na hora, podia ser meia-noite, era meia-noite, Então, hoje nós fazemos um pouco diferente, eu acho que temos essa liberdade, mas ainda é importantíssimo esse momento. O momento da declaração de fé, na verdade, é o batismo. Por isso que o batismo é importante, porque ali você está dizendo, agora eu entendi. Sim, talvez eu já tinha sido batizado, mas eu não tinha entendido. Havia outros batismos, inclusive, tinha gente que tinha sido batizado por João Batista, que Paulo disse, não, tem que batizar de novo. Por quê? Porque vocês não entenderam o Evangelho. Vocês entenderam uma mensagem de obras, que tinha que você ajustar a sua vida, ajeitar a sua vida, para Deus te aceitar, e não é essa. Você não vai nunca ajustar a sua vida, você precisa aceitar Jesus.
o sacrifício de Deus pelo seu pecado, é isso? Então, o batismo diz justamente isso. E se o batismo que você batizou, quando você foi batizado, não tinha esse significado, então você não se batizou, você só se molhou. E precisa agora se batizar. Então a segunda parte, olha só, ele batizando, é essa questão da pessoa aceitar Cristo, declarar Jesus como Senhor da sua vida. Em seguida, olha só no verso 20, capítulo 28 de Mateus, verso 20, nosso segundo propósito. Ensinando-os a obedecer, olha, não é só ensinando-os, né? Os seminários ensinam muito, mas só ensino, a Bíblia diz, só faz tufar a cabeça, né? Só faz você se achar melhor do que os outros, que você sabe mais Bíblia do que os outros. Ensinamos a obedecer. Não tem aquela música, obedecer, né? Que música bacana. É ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o final dos séculos. Eu gosto dessa promessa. E eu estou doido para chegar ao final dos séculos. Entendeu? Ensinando a obedecer. Nosso segundo propósito, então, é ensinar. Nós entendemos que Deus deixou a igreja para ser a sua escola. Aqui na nossa igreja nós levamos o estudo da palavra sério. Muito a sério. Por isso que você vem domingo e você passa 2 horas estudando. Às vezes eu sou tentado, esse ano mesmo, né, por economia de tempo, eu discuti com os pastores e professores e com outros pastores de fora, porque tem, por exemplo, tem uma igreja nova, né, nova igreja, eu estava conversando com o pastor ontem mesmo, eles reduziram para 1h30, agora está 1 hora de estudo, né? Tem outra que é 1h30, entendeu? Porque assim, poxa, o pessoal vem, fica tanto tempo, entende? Entendeu? Olha, gente, aquilo que é prioridade, tem que ser prioridade. Quantos aqui estão estudando para concurso? Você estuda para concurso? Você estuda para concurso? Para estudar para concurso, para passar mesmo. Tem gente que estuda todo tempo, mas não passa, né? Mas o cara que vai passar, ele vai estudar o quê? Ele vai estudar direto, não vai? Ele vai investir tempo para passar na OAB. Estuda direto, horas e horas. Para você passar até na escola, depende da escola. Tem uns que você não precisa estudar, mas a maioria, a escola que presta, você tem que estudar, senão você não passa, né? Então, se a igreja é a escola de Deus, e a Bíblia é o livro de Deus, nós precisamos investir tempo nisso aí. Então, na nossa igreja, nós esperamos que as pessoas, que elas investam tempo no estudo da palavra. Uns tempos atrás, uma senhora criou um rebu, e deixou o professor assim, meio sem jeito, porque disse, eu não tenho tempo para estar estudando desse jeito não. Esse negócio é muita tarefa aí, muita tarefa. Olha, gente, se você não tem tempo para fazer, vá para outra matéria. Sempre tem aquela matéria do ABCD. Tem, toda vez. Você pode fazer um com Deus de novo, entendeu? Mas nós vamos estudar com seriedade a Bíblia. Nós somos seminários, nós entendemos que a palavra de Deus deixou a igreja para ser a sua escola. Nossas crianças, elas vão estudar a Bíblia de 2 a 11 anos, vão estudar 3 vezes a Bíblia por completo, capa a capa. Nossas crianças, muitas delas, a criança que pega aqui desde o início, que chega aqui com 4, 5 anos, ela vai saber mais Bíblia do que a maioria dos pastores formados em seminário. Isso aqui não é brincadeira, não, é seriedade. Eles sabem mais Bíblia do que pastores formados em seminários. E assim, mesmo na época de computador, eu estava falando de manhã que computador acelerou muito o preparo de mensagem. Porque assim, antigamente você tinha que ficar pensando assim, deixa eu ver se eu consigo lembrar aquele versículo. Para poder achar uma palavra na concordância. A concordância você sabe como é que é, né? Aí você vai, você olha, você lê uns 1000 versículos, e cada um você tem que abrir, aí para a Bíblia, abrir. Hoje no computador, o versículo que tem aquele, aí você puxa. Mas você ainda tem que saber Bíblia para poder saber puxar o versículo. Você ainda tem que ter, quando Deus fala aquele versículo para a sua mente, você só precisa da referência para ajudar os outros. Então nós precisamos conhecer a palavra, nós precisamos conhecer os personagens. Tudo a Bíblia diz que Deus colocou na Bíblia, é para o nosso aproveitamento, para o nosso ensino.
em como devemos viver, inclusive o Velho Testamento. Então nós entendemos que nós precisamos levar a sério esse estudo da palavra. E Deus deixou isso aqui para ser o jardim de infância, o primário, o secundário, a faculdade e o PhD. Nossa igreja precisa se dedicar, e nós vamos dedicar, nós estamos lutando para o nosso ensino ser cada vez melhor. Você não imagina, a pessoa média assim, não imagina milhares de horas que entram para formar um curso daquela, uma matéria daquela que você vê ali, são milhares de horas de preparo. Isso não vem todo pronto, não tem esses cursos. As pessoas estão vindo aqui com a gente pegar essas matérias. Não existe isso. Deus tem dado um desejo no nosso coração de fazer isso, e outras pessoas estão vendo a diferença. Né? Naquele grupo que eu falei, que eu participo uma vez por ano, olha, de 70 mega igrejas que tem ali, ninguém tem esse estudo. Ninguém tem esse estudo. Ninguém. Esse ano vem mais alguns pastores ver como é que é feito. Tem um pastor que veio aqui, pastor já veio 2 vezes, trouxe as equipes, uau, eles estão suando frio. Eles estão gastando, já gastaram, me parece que foram 2,5 milhões para tentar colocar esse programa que nós temos aqui de graça. Entendeu? Construção de sala. Por quê? Porque construíram tudo errado para ser uma igreja do ensino. Entendeu? Para você ter igreja de ensino, você tem que ter salas. E não pode ser aquela salinha. Na minha infância, a salinha era para 10 alunos, que era a escola dominical, o professor e 10 alunos. Não pode. Como é que a gente ia fazer com 10 alunos? 10 alunos é 2 bancos desse. Entendeu? Então, as nossas salas, por isso que eu estou orando a Deus. Eu gostaria desse ano que vem, da gente poder pegar ali o anexo 3, né, a antiga Faquine, e virar aqui isso em salas. Por quê? Porque tem muita gente querendo estudar a palavra de Deus. Mas nós temos que ter local. Ou então tem que virar à noite, tem que ter o culto da madrugada, o CENIB da madrugada. Eu só não sei quem vai dar aula, tá? Mas nós entendemos que ensinar é fundamental para a igreja. É isso que está faltando na igreja brasileira. Aliás, na grande maioria das igrejas do mundo. É só aquela pregação do evangelho e a partir dali não tem mais ensino. E a Bíblia diz que é essa palavra que transforma a nossa vida. É essa palavra que vai lá no âmago e faz o homem deixar de ser adúltero. É essa palavra que vai lá e faz o menino ser obediente. É essa palavra que vai lá e faz aquela pessoa que vai ser um político honesto, que ama o povo e não a si mesmo. É essa palavra que faz aquele advogado ser um advogado que glorifica a Deus. É essa palavra que vai fazer daquele juiz um juiz honesto, sem parcialidade. É essa palavra que vai fazer as pessoas se amarem uns aos outros, de ser um vizinho melhor, de cuidar da sua rua. Essa palavra que vai fazer a pessoa, não é implantar um programa social para as pessoas deixarem de jogar os seus dejetos nas ruas, de melhorar, de deixar de quebrar as ruas, né? Jogar tudo na rua, de deixar de ser imundo. Não, essa palavra vai entrando, e quando você vai amando o seu próximo, como a Bíblia ensina, isso aí é grande parte do ensino da Bíblia, você vai deixar de fazer coisas que prejudicam o seu amigo. Essa palavra que faz a pessoa deixar de usar um sonzão que estoura o tímpano de todos os vizinhos, que criam um caos na nossa cidade, porque nós não amamos o nosso próximo, nós não estamos nem aí. Então essa palavra, ela transforma a gente. Ela transforma, as famílias vão ser transformadas, os maridos vão ser transformados, as esposas vão ser transformadas, os filhos vão ser transformados, as escolas vão ser transformadas. A Constituição vai ser transformada, porque a nossa Constituição não é uma Constituição bíblica. Ela precisa ser transformada. Nós vimos isso agora recentemente. O Estado não é quem educa os filhos, como a Constituição diz. Tem que ser mudado. O Congresso tem que votar e tem que mudar isso aí. Por quê? Porque não foi baseado em Bíblia, foi baseado num sistema socialista comunista. Não na Bíblia. E a primeira coisa que o socialismo e o comunismo por si faz é tirar a Bíblia. Pode ver, todo lugar onde o comunismo imperava, tirava a Bíblia. A necessidade maior de Cuba durante 20 anos, sabe o que era? Bíblias. Na China, maior necessidade, Bíblias.
As pessoas se achavam assim abençoadas se tivessem uma página da Bíblia. Uma página. E eles trocavam com as outras pessoas, trocam até hoje. Então, gente, nós precisamos entender que a missão da igreja é ensinar. E para ensinar nós temos que estudar. Nós temos que estudar, nós temos que facilitar isso para os nossos irmãos, para nossas crianças, nossos adultos. E adultos, nós temos que estudar mais do que os outros. Porque a criança que pega isso, eu tive uma vantagem imensa. A minha mãe ensinava a Bíblia, né, como uma máquina. Ela cobrava, e eu aprendi Bíblia com a minha mãe. Mas a maioria de vocês não teve uma mãe pastora como a minha, que ainda insistia, ainda, né, me fazia o teste no dia. Ela era meio parcial, ela queria que eu passasse bonito. Ela me dava o teste no dia anterior, né, aí eu chegava, eu só tirava 10, entendeu como era a coisa? E ela memorizava, mas isso foi assim uma bênção para a minha vida. E como nós, a maioria dos adultos, não teve esse privilégio, não teve uma boa escola dominical como a sua criança hoje tem, então você tem que recuperar, chama-se recuperação, estudar dobrado, né? É estudar e fazer os exercícios, e você também vai ter essa bênção de ter essa palavra que satura a sua vida. Essa palavra, Efésios capítulo, aquela mensagem que eu dei recente, Efésios capítulo 5, verso 18, comparando ali com Colossenses 3,16, você vê que você se enche do Espírito de Deus, você se enche do Espírito, através de encher a sua vida com a palavra de Deus, porque essa palavra foi escrita pelo Espírito. E é isso, quando ela vai penetrando, Romanos capítulo 12, verso 2, diz: não vos conformeis com esse século, com esse jeito de vida de hoje, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pelo quê? Renovação da sua mente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, será que eu estou dando esse endereço direito? Vê se é. Vocês têm a mente de Cristo, é isso mesmo? 1 Coríntios 2, 16, vê aí, alguém rápido aí, eu estou chutando aqui da minha cabeça. Aí, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Quem conheceu a mente de Cristo? Vocês conheceram. Vocês podem conhecer exatamente como Deus pensa. Vocês podem saber como é que Deus pensa, como é que Deus decide as coisas. Os outros não, mas você pode. Ele diz: nós temos a mente de Cristo. Está aqui. Mas para conhecer isso aqui você tem que estudar. Você tem que saber a mente de Cristo, e para isso você tem que estudar. E nossa igreja então tem como seu segundo fundamento, seu segundo propósito, ensinar. Tem aquela música que eu gosto, eu não gosto da melodia, mas eu gosto das palavras. Estudar a tua palavra é o que me dá prazer. Como é que é? É o que me dá prazer. Permanecer. Eu não gosto do ritmo dessa música, mas as palavras são lindíssimas, não é isso? Tem música que as palavras são boas. Quando acertam uma música, as duas coisas juntas, aí é fantástico, né? A música e as palavras juntas. De qualquer forma, é isso, é estudar a palavra de Deus, é o alimento, e começa com aquele leitinho, a Bíblia diz, o puro leite da verdade, e tem que começar. Por isso a gente começa num com Deus, bem leite, mas coisas essenciais, que são importantes. Ninguém fala de oferta. Eu vejo ali os currículos de outras igrejas, assim, quando a pessoa aceita Cristo, aí tem aquele cursinho. Primeiro vir para a igreja, ler a Bíblia e dar a sua oferta. Isso não é coisa que se ensina a criança. Você tem que dar o leite na medida, o alimento na hora certa. Paulo diz: olha, eu não dei isso para vocês porque vocês eram muito criança, vocês iam se engasgar, né? Você não pode fazer como eu e meu irmão, que a minha irmã tinha 8 meses de idade, 6 meses de idade, e a gente deu milho para ela, na colher ainda, né? Ela pensou, isso é a melhor forma de matar a sua irmã. E a gente deu, a minha mãe ficou horrorizada. A gente olhou assim, mas ela gosta. Sim. Então tudo tem que ser na medida certa, e a gente tem tentado fazer isso. Ore pelo nosso ministério, e a gente precisa de professores. Nós precisamos de professores. Mas professores que vão ensinar. Deus tem chamado alguns para ser professores. E nós temos que encontrar essas pessoas, porque Deus vai mandar mais pessoas. Nós temos que ter mais pessoas para ensinar. E cada ano, né, de 40 que começam, na verdade dali vão ficar uns 10 realmente que têm o dom de professorado. Os outros Deus chamou para outras coisas e ainda não descobriram o dom.
O ensino nós entendemos que tem que ser prático também. O ensino essa palavra ela tem que fazer parte dos nossos esportes, do nosso lazer, da nossa escolha de filmes, do nosso namoro, da nossa família, das nossas atividades, das nossas férias. A palavra de Deus ela tem que mexer em tudo. Ela é que estrutura a vida do cristão se vamos ser bem-sucedidos. É o homem que medita dia e noite. Você tem essa palavra aqui na sua cabeça que vai prosperar em tudo que fizer. Aí Deus garante. Mas tem que ter essa palavra aqui. Aqui. Então, primeiro propósito da nossa igreja é evangelizar. Segundo, ensinar. Estudar essa palavra. Eu parabenizo você. Os pastores acham incrível. Acham incrível. Eles ficam assim, salivando. Ou então eles acham que vocês são doidos. Talvez depois que vão embora, dizem, esse pessoal é doido. O pessoal dessa igreja, desse pastor aí é doido, né? Passar tanto tempo estudando a palavra de Deus. Mas às vezes é porque também a palavra ela é mal ensinada. É mal ensinada. É ensinada sem emoção, sem praticidade, sem aplicação. A palavra de Deus é viva, é para mexer na nossa vida. Uma vez, logo que eu vim para a igreja aqui, teve um membro que reclamou para o outro pastor, né? Aí finalmente o pastor disse, deixa de reclamar comigo, vá falar com o Davi direto. Né? Tu é homem, ele é homem, você se entende. Aí ele chegou e disse, é o seguinte, eu estou cansado de tu ficar ensinando essa palavra, aí eu me sinto culpado, e eu saio, eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida. Eu quero uma mensagem que eu possa assim, quase dormir na igreja, e só, entendeu? E sair assim, me sentindo bem. Eu não gosto das tuas mensagens todas, ela vem, e só no meu olho. Né? Digo, poxa, meu irmão, eu sinto muito, mas por sinal, aquela secretária que você está dando em cima, quando ela descobrir que sua mulher, quando a sua mulher descobrir que você está dando em cima dela, ela vai te dar uma... Ó, na hora que ele veio reclamar, eu dei mais uma, né? O cara ficou meio amarelo. Né? Não me ouviu, um mês depois a mulher dele veio, deu umas... nele na secretária, foi bonito, a palavra de Deus sendo aplicado ali na situação da igreja, né? Muito bem. E assim nós vamos continuar esse estudo, tá? Durante essas no mínimo 6 semanas, e faça a sua presença, se você não fez, por favor, coloca aí, porque isso é importante para você quando nós chamamos você para o ministério. Nesse momento, nós vamos cantar parabéns, tá? Para a igreja, né? Para Deus, na verdade, tá? Por ter aturado a gente esse tempo todo, né? E às vezes é aturação mesmo, Deus é paciente. Nós vamos ficar de pé, vamos todo mundo cantar, depois você sai, tá bom? Ninguém saindo, aí vamos primeiro cantar parabéns. E o bolo é virtual porque a gente está em combate, ninguém pode engordar, tá? A gente não quer engordar. Então você vai assistir, no final você vai soprar, né? Cuidar para não cuspir na costa do seu irmão. Você vai soprar as velas e as velas vão apagar se você soprar bastante forte, tá bom? Então vamos lá, e aqui nós temos, tá? Arranca aí pra gente. Com palmas. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus abençoe você e que Deus nos dê muitos mais dias para servi-lo. Bom almoço. Até domingo.